Joio do trigo. Essa é a palavra que eu vou trazer hoje. Um testemunho que eu vivi. Eu sempre compartilho com vocês aqui no canal sobre o meu testemunho. E acho que já é hora de falar sobre isso. E a palavra perfeita para isso a lição de hoje é saber discernir o joio do trigo. E uma frase ainda mais forte é: o diabo também conhece os teus sonhos. Então, cuidado, cristão. Vem comigo que eu vou te contar tudo que tem acontecido nesses dias da minha vida. E vou usar uma palavra para ajudar a edificar a vida de vocês também, através do meu testemunho. Mateus 13:24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou-se, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa palavra dá para você entender bem, primeiro cenário que muita gente fala: por que existe tanta gente ruim na terra? Nessa parábola é como se Deus estivesse dizendo que a terra é como um campo de trigo, que nela o inimigo, de nossas vidas, já havia na terra, desde lá no início, em Gênesis já fala que já havia na terra o inimigo de nossas vidas. E ele plantou no meio do trigo o joio. O joio é o quê, pessoal? O joio na nossa vida, atualmente, é as pessoas ruins, são as pessoas más, são as pessoas que não temem a palavra do Senhor, não temem a voz do Senhor, entendeu? Não temem o que o Senhor pode fazer com elas. E aqui nessa palavra Deus disse que não arranquei agora o joio, entendeu? Para não acabar arrancando também o trigo. Então, para saber discernir o que é joio e o que é trigo, isso vai acontecer nos últimos tempos, que é quando vai haver o julgamento final. É quando Deus vai arrebatar, quando Jesus voltar, Deus vai arrebatar aquele que com eles foram o trigo. E o joio vai ficar embaixo, vai ser separado. O joio do trigo, as pessoas boas, as pessoas ruins. E somente as pessoas boas irão com o Senhor. E eu não estou falando somente de religião, mas de pessoas que realmente são ruins, entendeu? As pessoas julgam muito Deus, muita gente não serve Deus e ataca o nome de Deus porque, se Deus sabe, se Deus é onipotente, se Deus é onipresente, por que ele não defendeu aquela criança? Por que ele deixou que matasse aquela pessoa? Porque Deus nos deu livre-arbítrio, nos criou assim, livre-arbítrio, ele nos criou assim, entende? Ele nos criou assim porque se ele fosse controlar tudo que a gente faz, a gente seria robôs. E a gente seria como a gente não seria ser humano. O ser humano tem qualidades, mas os seres humanos têm muito defeitos. E foi por causa das qualidades, foi por causa do trigo que Deus nos amou. Ele não pode destruir tudo e nem pode controlar tudo, entendeu? Simplesmente porque existe o joio no meio, entende? Ele não pode parar. Se ele for matar todo mundo que faz mal, então ele vai matar todo mundo, porque todo mundo erra. Você erra, eu erro. Em algum momento da nossa vida a gente errou com alguém. Deus vai matar você por isso? Essas pessoas que são ruins do coração, psicopatas e outras pessoas mais, essas pessoas são o joio. Essas pessoas, Deus vai separar elas e o que está guardado para elas é o juízo final. Então, assim, Deus guarda os dele.
Muitas das vezes você vê uma pessoa que é cristã, às vezes morrendo, mas meu povo, isso acontece desde muito tempo. Os cristãos são perseguidos porque o inimigo está no meio do trigo mesmo. E desde muito tempo, os cristãos são perseguidos. Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. A gente também vai ser perseguido. Vai ter situações hoje em dia, o que é perseguição, é assalto, é isso, né? Eu não posso falar aqui porque senão o TikTok vai bloquear, mas tem muitos crimes que acontecem aí com cristãos e não cristãos. A gente está sendo perseguido pelo joio. Recentemente eu passei na minha vida uma situação muito difícil, porque eu tenho o sonho de me casar, eu tenho o sonho de ser noiva, eu tenho o sonho de viver isso pra minha vida, porque eu casei muito jovem, eu casei com 16 anos, eu era uma moça pura, eu era uma moça de Deus que cresci na igreja. E infelizmente, no outro testemunho já contei, passei por muitas coisas nesse relacionamento. Então assim, eu tenho essa sede, essa necessidade de me casar de novo, de fazer diferente de novo, de realizar esse sonho de menina de novo. E acaba que esse sonho não é só Deus que conhece ele, esse sonho, infelizmente o inimigo também conhece ele. E ele me põe pratos semelhantes, porque o inimigo é assim, ele vem como uma ovelha negra disfarçado na ovelha branca, entendeu? Do rebanho. E no final ele não é. Ele vem disfarçado de trigo. Ele vem como joio disfarçado de trigo. Ele mostra pra você que é o prato, que é a bênção do Senhor, mas na verdade é o prato do inimigo. E a gente tem que saber discernir. A gente tem que ter discernimento de saber o que é de Deus e o que não é. Essa situação que eu passei na minha vida me amadureceu, porque eu sei hoje que eu tenho que ter esse discernimento. Infelizmente não foi a primeira vez. Já apareceu vários pratos do inimigo, mas dessa forma nunca, porque dessa vez veio exatamente como Deus havia me prometido, na promessa que eu já contei nos vídeos anteriores, há muito tempo atrás, que Deus fez de trazer uma pessoa para mim de longe, que ia me fazer muito feliz. Infelizmente uma pessoa veio, não era a pessoa que Deus me prometeu, mas era semelhante. Você olhava na cara da pessoa, você falava, gente, não é possível, essa pessoa é um homem de Deus, essa pessoa é uma pessoa boa, e essa pessoa me destruiu de tal maneira que eu carrego um vazio, eu carrego um medo de seguir em frente, mas a minha fé em Deus me faz permanecer forte. Então, o que eu venho dizer para vocês hoje, irmãos, é peça discernimento ao Senhor, estude a palavra de Deus, fique atento aos sinais. No início, quando você for conhecer uma pessoa, quando você for ver uma situação, porque Deus, irmão, não deixa nada acontecer sem nos avisar. Tudo Deus nos mostra, tudo que está no oculto Deus nos mostra, mas para isso você tem que ter uma vida de intimidade com Ele, para você orar, para você buscar. Eu estava angustiada porque eu não estava feliz, eu não entendia por quê, entendeu? Porque Ele chegou sendo como um homem perfeito, como aqueles homens narcisistas fazem mesmo, constrói uma máscara boa e no final é um homem ruim. E ele chegou fazendo tudo que eu mais queria, tudo que eu nunca tive, me dando flores, fazendo declarações, me tratando super bem. No final, ele era como os outros. No final, ele me traiu e no final, ele me trocou por R$12. Jesus foi trocado por Judas, por 30 moedas de ouro. E Jesus valia muito, muito mais que isso. Eu sei que eu valo muito mais que R$12 também. Mas eu vou pegar isso pra minha vida, porque através da minha vida vocês também podem pegar isso de referência. Não se submeta a sofrer como eu sofri. Busque e ore a Deus e seja em constante oração com Deus, para que Ele possa revelar o que está no oculto para você. Tranquilize o teu coração, porque o Deus que me guarda é o mesmo Deus que te guarda. E se você o ama, Ele cuida de você, porque Ele cuida aquele que ama a Ele. Quando eu oro, Tu falas pra mim. Quando eu oro, Tu abres por mim. Quando eu oro, Tu passas por mim. Quando eu oro, Tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, Tu me mudas.
Então eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Pai, tu te revelas a mim. Tu mostras o escondido pra mim.